Que é muito difícil lidar com uma criança que não quer comer, isso todo mundo já sabe. Mas nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te dar 5 dicas de como você vai lidar com a criança que está recusando o alimento. Olá pessoal, eu sou Paula Brandão, pediatra, e estou aqui nesse canal toda segunda e quarta-feira, trazendo para você assuntos muito importantes em relação à alimentação do seu filho. O meu propósito com você é transformar a forma como o seu filho lida com o alimento. Dica número 1. Respeito à criança. Em muitos momentos é muito importante que a gente aprenda a respeitar o apetite do nosso filho. Nós adultos, assim como eles, temos variações de apetite sim, que vão estar relacionados a diversas situações. Uma delas, por exemplo, pode ser a presença de alguma doença ou também a presença de erros alimentares que muitas vezes a gente não percebe e que, estando presente na vida da criança, pode refletir questões que precisam ser modificadas nos nossos próprios hábitos alimentares. Fica ligado nisso. Dica número 2. Trabalhe as suas expectativas e as suas frustrações em relação ao que você espera que o seu filho coma. Os nossos filhos percebem quando a gente está ansioso, quando a gente está frustrado e quando a gente está depositando em cima deles uma expectativa maior do que eles podem nos dar em relação à questão da alimentação. Quando você coloca um prato muito cheio e você espera que aquela criança coma, ela se sente frustrada quando não consegue atender a sua expectativa daquilo que ele quer ou não quer em relação à comida. Isso pode trazer danos irreparáveis. Aprenda a fazer a leitura do seu filho. Observe se o seu estado emocional não está afetando a forma como ele está se relacionando com a comida naquele momento. Estar calmo e tranquilo ajuda muito nesse processo. Isso está fazendo sentido para você? Então não perde tempo, se inscreve aqui no canal, porque a gente tem conteúdo muito importante às segundas e quartas-feiras. Vem comigo que eu vou te segurar na sua mão e a gente vai aprender junto a transformar a forma como seu filho se alimenta. Dica número 3. Revise a quantidade de comida no prato. A quantidade de comida que você coloca no prato do seu filho é muito importante e está muito relacionada à idade que ele tem naquele momento. A gente sabe que o estômago da criança, a capacidade gástrica dele vai crescer ao longo do tempo. E estimular essa criança a comer mais do que ela precisa naquela idade pode fazer com que ela tenha problemas estomacais e tenha problemas também com a aceitação do alimento. Coloque, portanto, menos comida no prato. E aí você pode ir observando a quantidade de alimento que ele come a cada refeição. A partir do momento em que ele não permite mais que fiquem alimentos no prato, ou seja, que ele não deixe mais restos no prato, você pode sim aumentar a porção que você está oferecendo para ele. Mas vai com calma, porque isso pode gerar frustração para a criança e para você. Não é fácil, gente, em momento nenhum. Quando disserem para você que é fácil lidar com criança que não quer comer, essa pessoa está mentindo. A gente precisa entender que existem altos e baixos. O apetite não é o mesmo em todas as fases de vida da criança. É claro que uma criança pode comer de uma forma e outra criança pode comer de outra. Você pode ter 2 filhos com apetites diferentes. Então, neste momento, também é extremamente importante que você não faça comparações. Não compare o seu filho com o filho da vizinha, o filho da tia, o filho da professora. Essas crianças, elas têm comportamentos diferentes e vão ter apetites diferentes em cada fase da sua vida. Dica número 4. Não desista. É muito comum. Eu vejo muito no consultório pais que chegam dizendo: ai, doutora, o meu filho, ele não come, não aceita o alimento que eu coloco pra ele no prato. E aí depois ele me pede, eu dou um biscoito. Porque ele fica com fome, e aí eu fico com pena, ele precisa comer. Nesse momento, você está desistindo de educar o seu filho para alimentação. A gente sabe que dói no coração de qualquer mãe você saber que naquele momento o seu filho pode estar com fome
E aí, como você sabe que ele vai aceitar o biscoito, você quer oferecer o biscoito para ele. Mas não é legal que você desista do processo de educação alimentar do seu filho. Essas situações vão acontecer no início? Vão, mas não são elas que vão determinar a forma como você vai conduzir, tá? Então, a princípio, ter calma e sempre tentar retomar as orientações iniciais para que você retome a cada dia com o processo de educação e alfabetização do paladar do seu filho. Quando a gente fala em introduzir o alimento, quando a gente fala em acabar com as seletividades, a gente fala muito sobre paciência e consistência. Portanto, não é só na questão alimentar, em todos os aspectos educacionais do seu filho, essas duas questões vão ter que estar muito presentes, paciência e consistência. Isso faz com que você não desista do processo. Dica número 5, e é uma dica de ouro: torne a hora da refeição uma hora prazerosa. Existe uma confusão muito grande quando a gente fala sobre isso, no momento em que a gente fala sobre dicas de alimentação. Tornar a hora da alimentação prazerosa não significa de forma alguma você, por exemplo, dar uma tela para o seu filho assistir. Colocar o seu filho desconectado com aquele momento da alimentação não vai ser benéfico para a introdução de alimentos novos, para experimentar novas texturas. Então você precisa que esse momento seja lúdico, seja divertido, porém que a atenção do seu filho não esteja voltada para outras coisas. Portanto, deixar com que o seu filho ande pela casa durante o momento da alimentação, ficar ali correndo atrás dele, tentando fazer com que ele se alimente, não vai ajudar nesse processo. Experimente deixá-lo em frente ao prato, sentado à mesa, e ali naquele momento, invente histórias. Conte histórias envolvendo esse alimento como personagens, envolva histórias que contem sobre comida, invente personagens novos, fale o quanto esse personagem vai crescer quando ele comer determinado alimento, coloque a criança envolvida na sequência dessa história, e aí naquele momento ele vai perceber que comer pode ser divertido e que ele pode se tornar uma criança melhor a partir do alimento. Aproveita que você está gostando desse vídeo e para você que já se inscreveu no canal, ativa o sininho, que eu não sei aqui por onde fica, e aí aproveita. Vamos deixar esse daí, esse vai pro preto e branco. Vai. Ativa o sininho e não perca, a gente tem postagem toda segunda e quarta-feira aqui no canal, tá bom? Ainda falando sobre a nossa dica de ouro, você pode aproveitar essa contação de histórias começando no preparo do alimento. Envolva o seu filho naquele momento em que você está descascando, que você está cozinhando, que você está colocando à mesa, e começa por aí com as atividades que vão ser interessantes e que vão trazer para eles memórias afetivas em relação a você, em relação ao alimento. Agora me conta uma coisa, você conhece alguma mãe que precisa dessas dicas? Se você conhece, encaminha esse vídeo para ela. Bom, espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Não deixe de colocar aqui embaixo as suas dúvidas, deixar também o seu like e se inscrever no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!